Por que vir à igreja? Porque Deus manda os seus irem à igreja. Eu fico aqui agora imaginando os salvos por Cristo Jesus, o Nazareno. Tem a marca distintiva: obediência. Sim, a salvação se prova pela obediência. Os que amam Cristo Jesus devem guardar os seus mandamentos. Quem é ovelha de Cristo Jesus ouve a voz do seu pastor e o seguem. A salvação faz que o cristão tenha algumas características e quem as tem anda em novidade de vida. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, diz o apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 4. Você está ouvindo porque vir à igreja. Os que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus estão se transformando à imagem do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Lembremos-nos que Cristo Jesus foi obediente em tudo. Aqueles que estão se transformando à imagem de Cristo Jesus, o Filho de Deus e Nazareno, são mais e mais obedientes. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus manda que os seus não deixem a sua congregação. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você está ouvindo porque vir à igreja. E eu me pergunto, por que vir à igreja? Para participar em adoração pública. Os que são salvos por Cristo Jesus, o Filho de Deus, têm a distinção de gostar, de estar aonde o Senhor Jesus Cristo determinou a sua adoração. Eu fico pensando, a igreja é justamente aquele lugar que Deus instituiu para publicamente ajuntar os seus em teu nome para adorá-lo. Por ser o seu corpo, a igreja é visível, presente, não em figura, mas em verdade. Eu fico pensando, se Deus revela seu corpo pela igreja, os que estão em Cristo Jesus estarão nela para adorá-lo em espírito e em verdade.
Um dia Cristo Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Indo à igreja é uma oportunidade especial para o povo de Deus. Você já parou para pensar nisso? É tempo para pensar no que é eterno e celestial. É uma oportunidade sem igual de alimentar a alma e refrescar o ânimo espiritual pela comunhão da palavra de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 19, versículos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Viu só que notícia boa? Por que vir à igreja? Para participar em adoração pública. Talvez fosse por essas razões que Davi cantou que entrar no templo era uma ação abençoada. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A adoração pública é uma forte testemunha diante dos que estão fora. Eu fico pensando, quando alguém deixa as conveniências do lar e da vida para participar no que glorifica o Senhor Jesus Cristo, as suas prioridades estão manifestas. Você já parou para pensar nisso? De certo, indo à igreja para participar em adoração pública faz que testemunhemos da diferença que a salvação em Cristo Jesus efetuou em nós. Devemos entender que os cultos na igreja é lugar de cantar louvores, ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, observar as ordenanças, trazer nossos dízimos e ofertas e de orar juntos com teu povo. Por que vir à igreja? Para seguir aqui e agora o exemplo de Cristo Jesus. Viu só que notícia boa? Cristo Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Cristo Jesus é o nosso exemplo. A Bíblia diz em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu fico pensando, sem dúvida, Cristo Jesus foi à sinagoga para cumprir a lei. Se a justiça de Deus dirigiu seu povo de adorá-lo publicamente no lugar que ele tinha estabelecido, por que seus hoje não devem fazer o mesmo? Os discípulos de Cristo Jesus reuniram-se no primeiro dia da semana, isso depois que Cristo Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, ressuscitou. O apóstolo João chama este dia de o dia do Senhor, com uma identificação especial entre outros dias, sendo este o dia em que Jesus Cristo ressuscitou e em qual ele, Cristo Jesus, reuniu com seus discípulos. Então, aqui agora temos razão suficiente de reunirmos como igreja no primeiro dia da semana, seguir o exemplo de Cristo Jesus e das primeiras igrejas, adorar ao Senhor Jesus Cristo na Assembleia dos Santos. É uma boa razão para virmos à igreja. Você está ouvindo Por que Vir?